turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com o determinante de uma matriz. Mas antes de nós trabalharmos o determinante de uma matriz, eu quero parabenizar aqui todos os alunos da segunda série B pelo seu empenho, pela sua dedicação nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Obrigado aí pelas resoluções dos problemas, das questões, né? Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E nós vamos sair dessa situação com fé em Deus, tá? Então vamos lá, turma. Bom, o determinante de uma matriz, ele diz o seguinte, o determinante de uma matriz é o número real associado às matrizes quadradas. Matriz quadrada nós já comentamos, é a matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas, certo? Então toda matriz quadrada possui um determinante, certo? Então o determinante de uma matriz é um número real, certo? Associado às matrizes quadradas, tranquilo? Vamos agora começar pelo determinante de uma matriz de ordem 1, tá aqui, ó. Ordem 1 porque tem uma linha por apenas uma coluna, certo? Então, veja bem, aqui eu tenho uma matriz A de ordem 1 por apenas um elemento. Então, o det de A, ou seja, o determinante dessa matriz, vai ser o próprio elemento, o próprio 4. Nós temos aqui uma matriz B de ordem 1 também, com apenas um elemento, menos 3. Então, o determinante dessa matriz vai ser o próprio menos 3, o próprio elemento. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para não confundir esse símbolo aqui com módulo. Isso aqui não é o módulo de um número, isso aqui é outro objeto matemático, certo? Aqui a gente se lê assim, determinante de menos 3, certo? Então, que é o próprio menos 3. Tranquilo, turma? Bom, agora nós vamos para o determinante de ordem 2. Como é que é o determinante de uma matriz de ordem 2? Ordem 2 porque tem duas linhas por duas colunas. Então, o det dessa matriz, o determinante dessa matriz, vai ser o seguinte, muito fácil. Nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Só isso e mais nada. Então, fica 2, que multiplica menos 5, ó, os elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, menos 3 vezes 4. Resolvendo essa expressãozinha aqui, ó, 2 vezes menos 5, menos 10, jogo de sinal, menos com menos dá mais, 3 vezes 4, 12. Resolvendo essa expressão aqui, nós vamos encontrar o valor 2, certo? Tranquilo. Então, para resolver determinante de uma matriz de ordem 2, porque tem duas linhas e duas colunas, basta multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair com os elementos, pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Tranquilo, turma? Bom, vamos para o determinante de uma matriz de ordem 3, tá? Então, aqui nós temos uma matriz de ordem 3, porque tem 3 linhas por 3 colunas, e nós vamos encontrar o determinante dessa matriz, tá? Eu chamo aqui a atenção de vocês que tem várias maneiras de encontrar o determinante de uma matriz de ordem 3, mas nós vamos aplicar aqui um dispositivo prático chamado regra de Sarri, tá? Aqui já está a matriz, né? A matriz na forma de determinante. Como é que vai ser essa regra? Nós vamos repetir aqui a matriz, já na forma de determinante, e vamos repetir as duas primeiras colunas e colocar aqui à direita. Todas as vezes vai ser dessa forma. Repete a matriz e repete as duas primeiras colunas. Está aqui, ó, certo? Tranquilo? Isso aqui é muito fácil, tá? E agora, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária. Está aqui, ó, multiplicando os elementos da diagonal secundária e não esquecendo de trocar os valores. Por exemplo, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Notem que esse 6 aqui é o quê? Positivo. Então, ele vai vir negativo. Da mesma forma como nós multiplicarmos aqui, ó, menos 2 vezes 4 dá menos 8, tá? Menos 8 vezes 2 dá menos 16, então vai ficar 16 positivo. O produto dos elementos da diagonal secundária, nós vamos trocar o sinal. E o produto dos elementos da diagonal principal, nós vamos conservar o sinal, ok? Então, como nós falamos naquela hora, quando nós estivermos multiplicando, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, fica 6 positivo, né? Então, vai ficar negativo. Aqui deu 16 negativo, fica 16 positivo. Aqui fica 15 positivo.
vai trocar o sinal, fica menos 15. Aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. Ficou positivo, como é a diagonal principal, conserva o sinal, tá? Bom, fazendo dessa forma, nós encontramos o determinante dessa matriz de ordem 3. No nosso caso aqui, resolvendo, multiplicando os elementos da diagonal secundária e depois os elementos da diagonal principal, nós vamos encontrar o determinante da matriz de ordem 3, tá? Resolvendo a expressãozinha numérica. Muito fácil. Aqui ficou negativo, porque vocês sabem, conserva o sinal do algarismo de maior módulo. Então, mais com menos dá menos, menos 10 tira 5, fica menos 5. Tranquilo? Muito fácil isso aí. Bom, turma, agora eu vou passar aqui rápido algumas propriedades dos determinantes. A primeira é o seguinte, que o determinante de uma matriz quadrada, A, e o de sua transposta, nós já falamos que a matriz transposta, são iguais. Tá? Essa aqui é a primeira propriedade do determinante. Isto é, o det de A vai ser igual ao det da transposta de A. Aí, para não ficar só em palavras, eu coloquei aqui um exemplo. Tá? Dada a matriz A, nós temos aqui a matriz A, e aqui a sua transposta. Qual é a transposta? Na transposta, o que é linha na matriz A, na sua transposta vira o quê? Coluna. O que é linha, na transposta vira coluna, certo? O que é linha, vira coluna. Ok. Então, resolvendo o determinante dessa matriz A, aqui pela regra de Sarri, que nós acabamos de aprender, nós encontramos 6, tá? Agora, resolvendo o determinante dessa transposta de A, pela regra de Sarri também, multiplicando os elementos da diagonal secundária, trocando os valores, não pode esquecer disso, e multiplicando os elementos da diagonal principal, conservando os valores. Então, nós encontramos também 6. Logo, portanto, ao símbolo aqui de portanto, o det da matriz A é igual ao det da sua transposta. Tranquilo? Essa é a primeira propriedade. Bom, a segunda propriedade também é bem tranquila. Se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada B forem nulos, ou seja, forem zero, então o determinante é zero. Tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo, onde nós temos aqui uma linha, todos os elementos são nulos. Resolvendo esse determinante aqui, nós vamos encontrar zero. Segunda propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte, se uma matriz quadrada B for obtida de uma quadrada A de ordem n maior ou igual a 2, trocando-se a ordem de duas linhas ou duas colunas, então o determinante dessa matriz B vai ser simétrico ao determinante da matriz A, certo? Vamos colocar aqui um exemplo. Aqui eu tenho uma matriz A de ordem 2, duas linhas por duas colunas, e resolvendo esse determinante, como nós já aprendemos, multiplicando os elementos da diagonal principal pelos elementos da diagonal secundária, nós encontramos menos 17. Agora nós vamos trocar as linhas de posições dessa matriz e vamos obter a matriz B. Notem que a linha que ficou menos 2 e 1, que era a primeira linha, ficou a segunda linha. E o 5 e o 6, que era a segunda linha, ficou na primeira linha. Resolvendo o determinante dessa matriz, nós vamos encontrar 17. Então, notem que os valores são simétricos, ou seja, opostos. Ok? Bom, e para finalizarmos a aula de hoje, nós vamos apresentar para vocês um teorema muito importante, que é o teorema de Binet. O que diz esse teorema? Esse teorema diz o seguinte, que o determinante do produto de duas matrizes A e B, de mesma ordem, certo? É igual ao produto dos determinantes dessas matrizes. Isto é, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Ok? Vamos exemplificar isso aqui para facilitar o entendimento. Então, olha só, eu tenho uma matriz A de ordem 2 e tenho uma matriz B de ordem 2, certo? Então, é o seguinte, eu vou resolver o determinante da matriz A, primeiro eu vou fazer a multiplicação, né? Então, multiplicando a matriz A pela matriz B,
Ok? Nós já sabemos, nós já aprendemos multiplicação de matriz na última aula, linha, cada elemento da primeira linha com cada elemento da primeira coluna, certo? Resolvendo o produto dessas duas matrizes, nós vamos encontrar a matriz produto, que está aqui, ó, certo? Vou chamar a atenção de vocês. Aqui eu tenho a matriz A e a matriz B. Eu efetuei o produto entre elas, certo? Tranquilo? Depois que eu efetuei o produto dela, aí eu tenho aqui a matriz produto, certo? Está aqui a matriz produto. Bom, o determinante dessa matriz produto, certo? Nós vamos resolver ele, que é esse aqui, ó. Resolvendo esse determinante, nós vamos encontrar 12, tá? Resolvendo aqui, ó, multiplicando os elementos da diagonal principal pelos elementos da diagonal secundária. Encontramos 12. Então, o que o teorema diz? Que o determinante do produto de duas matrizes, nós já encontramos que é 12. Ele vai ser igual ao determinante da matriz A multiplicado pelo determinante da matriz B. Vamos ver se é verdade. Então, vamos fazer agora separado. Primeiro, vamos encontrar o determinante da matriz A. Resolvendo esse determinante aqui, ó, multiplicando a diagonal principal pela diagonal secundária, nós encontramos 4, certo? Fazendo separado. Agora, vamos encontrar o determinante da matriz B, separado. Fazendo aqui o determinante, nós encontramos 3. Logo, 4 vezes 3, 12. Então, está provado, portanto, que o determinante do produto de duas matrizes, né, é igual o determinante, é igual o produto do determinante da primeira matriz pela segunda, certo? Ou seja, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B, tá? Esse aqui é um teoremazinho bem importante, tá? Fixa bem isso, tá? Tranquilo? Eu quero agradecer aqui a todos pela participação, pela colaboração lá no Google Sala de Aula, tá? E vou deixar aqui uma atividade para vocês continuarem praticando. No livro didático, na página 83 do livro, vocês vão resolver, quero que todos participem, todos. Na página 83, vocês vão resolver o exercício 31, 32 e 33, tá? Vocês vão resolver esses 3 exercícios, as resoluções, tá? Bote o nome, a série, a turma, tá? E poste lá no Google Sala de Aula, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula, querendo Deus.